Sejam bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai desvendar uma história fascinante sobre a vida de Chico Xavier. Sua viagem aos Estados Unidos na década de 1960. Preparem-se para surpresas, desafios, um toque de mistério, porque essa jornada, gente, teve momentos inesperados, principalmente na segunda vez que o Chico visitou o Zeué. Para nos guiar nesse mergulho, temos a companhia de um especialista em Chico Xavier. Bem-vindo. É um prazer estar aqui. A história de Chico Xavier nos Estados Unidos é realmente rica em detalhes e nos ensina muito sobre fé, perseverança e os desígnios da espiritualidade. É verdade. Para começar, vamos entender o contexto. O que motivou o Chico a viajar para o Zeué? A motivação principal do Chico era levar a mensagem do espiritismo para além das fronteiras do Brasil, conectar-se com a comunidade espírita americana e realizar pesquisas sobre a doutrina em outros países. Era um desejo de expandir o conhecimento e a prática do espiritismo, semeando a mensagem de amor e esperança em novos territórios. Imagino a empolgação do Chico em levar essa mensagem para um novo público. E como foi a recepção dos americanos? A primeira viagem foi um sucesso. Chico e seu companheiro de viagem, Valdo Vieira, visitaram diversas cidades, plantando as sementes do espiritismo em solo americano. Um dos frutos mais importantes dessa primeira viagem foi a fundação do Christian Spirit Center por Salim Haddad. Isso marcou o início do espiritismo organizado no Zeué. Que legal! A fundação do Christian Spirit Center realmente demonstra o impacto da visita de Chico. E as obras do Chico Xavier foram traduzidas por inglês. Sim, a publicação do livro Ideal Espírita em inglês foi outro marco importante da primeira viagem. A tradução de obras de Chico para o inglês foi crucial para a difusão da doutrina entre os americanos. Abriu portas para que mais pessoas pudessem ter acesso aos seus ensinamentos. É incrível como a mensagem do Chico transcendeu barreiras geográficas e linguísticas, né? Mas você mencionou que a segunda viagem foi marcada por surpresas. Não foi. O que aconteceu? A segunda viagem foi marcada por um acontecimento completamente inesperado. Valdo Vieira, o grande amigo e médium que acompanhava Chico, decidiu abandonar a doutrina espírita. Uau, isso realmente me surpreende. O que teria levado Valdo a tomar essa decisão? E como o Chico, que estava em um país estrangeiro, reagiu a essa situação? As fontes que a gente analisou indicam que o Valdo se apaixonou por uma mulher russa durante a viagem e decidiu seguir um novo caminho ao lado dela. Ele abandonou a doutrina espírita e foi para o Japão com sua amada, deixando Chico sozinho em Nova York. Imagine só a situação. Chico, de repente, sem o apoio do seu companheiro de viagem, em um país estrangeiro com recursos limitados, e tendo que lidar com a dor da separação e a frustração de ver seu amigo abandonar a doutrina que tanto amava. Que situação difícil. Essa experiência deve ter sido um verdadeiro teste para a fé do Chico, que sempre se manteve firme em sua missão. Mas me diga, como ele conseguiu superar essa adversidade? Quem o ajudou? A história nos mostra que o Chico, mesmo diante dessa grande dificuldade, encontrou forças para seguir em frente. E o mais incrível é que a ajuda veio das mais diversas fontes, incluindo amigos no Brasil, espíritas locais e, pasmem, uma senhora irlandesa devota a São Patrício. O senhor irlandesa, que interessante. Como essa senhora cruzou o caminho do Chico. Parece que a senhora era muito religiosa e fez uma promessa a São Patrício. Se suas 3 preces fossem atendidas, ela ajudaria o primeiro necessitado que encontrasse nas ruas de Nova York. E por uma dessas coincidências da vida, o Chico cruzou o caminho dessa senhora justamente quando mais precisava de ajuda. Que história emocionante. O destino, às vezes, nos reserva surpresas que jamais imaginaríamos, né? E como essa senhora ajudou o Chico? Tocada pela história do Chico e compadecida com a situação dele, ela custeou 6 meses de hospedagem em um hotel de luxo, garantindo a ele conforto e segurança em um momento tão difícil. Imaginem o alívio e a gratidão que o Chico deve ter sentido. Com certeza. Em meio a um momento tão desafiador, essa ajuda inesperada deve ter sido como um verdadeiro presente divino. Mas e o Valdo? Ele retornou ao espiritismo. Pelo que as fontes indicam, o Valdo não retomou seu caminho na doutrina espírita. Ele seguiu uma nova trajetória. Mas em seus relatos, reconheceu a importância do trabalho mediúnico do Chico e o impacto positivo que ele teve na vida de inúmeras pessoas. É importante lembrar que cada um tem seu próprio caminho espiritual, né? Mas voltando ao Chico, o que mais ele realizou durante sua estadia no Zeué? Além de divulgar o espiritismo em palestras, o Chico psicografou diversas mensagens em inglês, inclusive uma entrevista com o espírito de Marilyn Monroe que causou grande comoção na época. Uma entrevista com Marilyn Monroe, que fascinante. E que ela revelou nessa entrevista. Mas antes de você responder, vou fazer uma pausa para um rápido intervalo. Voltamos já. E estamos de volta para continuar nossa imersão na jornada de Chico Xavier pelos Estados Unidos. Antes do intervalo, a gente falava sobre as mensagens psicografadas por Chico em inglês, incluindo uma entrevista com o espírito da Marilyn Monroe. Exatamente. Que curiosa para saber o que a Marilyn Monroe revelou nessa entrevista. Em sua mensagem, Marilyn negou ter cometido suicídio, afirmando que sua morte foi um acidente. Essa revelação, gente, gerou muita repercussão na época, reacendendo debates e questionamentos sobre os eventos que levaram à sua morte.
É impressionante como a comunicação com o mundo espiritual, através da mediunidade de Chico, trazia à tona novas perspectivas sobre acontecimentos que marcaram a história, né? E por falar em figuras históricas, o Chico psicografou alguma mensagem de outros personagens importantes, como John Kennedy. Sim. Em 1971, durante a participação no programa Pinga Fogo, Chico afirmou que John Kennedy continuava trabalhando no plano espiritual em prol do progresso, da fraternidade entre os povos e da integração racial, demonstrando que a morte não interrompe o serviço em prol do bem. Que mensagem inspiradora. É reconfortante saber que, mesmo após a morte física, podemos continuar trabalhando por um mundo melhor. Mas, voltando à viagem de Chico ao ZEUA, gostaria de relembrar a primeira viagem que você mencionou ter sido um sucesso, o que a tornou tão especial. A primeira viagem de Chico e Valdo ao ZEUA representou um marco na expansão do espiritismo para além das fronteiras do Brasil. Eles visitaram diversas cidades, semeando a mensagem da doutrina em solo americano e encontrando pessoas receptivas aos ensinamentos espíritas. Imagina a alegria do Chico em ver o espiritismo ganhando espaço em um novo continente. E quais foram os principais frutos dessa primeira viagem? Você mencionou a fundação do Christian Spirit Center, certo? Sim, a fundação do Christian Spirit Center por Salim Haddad foi um marco para o espiritismo no ZEUA. Salim, após ter contato com Chico, se sentiu inspirado a criar um espaço dedicado ao estudo e à prática da doutrina, reunindo pessoas interessadas em conhecer os ensinamentos espíritas. Que iniciativa inspiradora. É tocante ver como o encontro com Chico e sua mensagem mobilizou Salim a fundar um centro espírita, contribuindo para a disseminação da doutrina no ZEUA. Além da fundação do centro espírita, houve outros avanços significativos nessa primeira viagem. Com certeza. A publicação de obras de Chico em inglês foi outro passo crucial para ampliar o alcance da doutrina. A tradução de livros como Ideal Espírita permitiu que a mensagem de Chico chegasse a um novo público, rompendo barreiras linguísticas e culturais. A tradução dessas obras foi fundamental para que mais pessoas pudessem conhecer os ensinamentos de Chico e se conectar com a doutrina espírita. E a primeira viagem de Chico se limitou apenas à costa leste do ZEUA. Não! Chico e Valdo também se aventuraram pela costa oeste, visitando a ensolarada Califórnia. Lá eles dedicaram tempo à pesquisa em bibliotecas e instituições renomadas, buscando informações e materiais para os seus estudos e futuras publicações. É admirável essa busca constante por conhecimento, característica marcante de Chico e Valdo. Eles demonstravam a importância de unir a fé à razão, buscando sempre o entendimento profundo dos ensinamentos espíritas. E que tipo de locais eles visitaram na Califórnia? As fontes mencionam visitas a bibliotecas universitárias e centros de pesquisa, mas infelizmente não especificam os nomes dessas instituições. Sabemos que Chico e Valdo tinham sede de conhecimento e aproveitavam cada oportunidade para se aprofundar em seus estudos sobre o espiritismo. É compreensível que nem todos os detalhes da viagem tenham sido registrados, mas, além das pesquisas em bibliotecas, eles visitaram outros locais interessantes na Califórnia. Sim. Apesar da falta de detalhes sobre as instituições de pesquisa, sabemos que eles visitaram locais históricos de grande significado espiritual, como o túmulo do presidente John Kennedy no histórico cemitério de Arlington, próximo a Washington. Visitar o túmulo de um líder como Kennedy certamente provocou reflexões profundas em Chico e Valdo, que sempre se interessaram pela influência do plano espiritual nos acontecimentos mundiais. E além do cemitério de Arlington, houve outros locais marcantes nessa primeira viagem. Sim. Eles também visitaram a casa onde viveram as irmãs Fox, figuras importantes na história do movimento espiritualista, e a biblioteca da Organização das Nações Unidas em Nova York, demonstrando seu interesse pelos movimentos em prol da paz e da fraternidade universal. Impressionante como cada passo dessa viagem revela vasta curiosidade intelectual e espiritual de Chico e Valdo. Imagino que eles também tiveram a oportunidade de se conectar com a comunidade espírita americana. Com certeza. Eles se encontraram com diversas figuras importantes do movimento espírita americano, como Newton Harrison e Luiz Guerreiro Ovalle, promovendo o diálogo e o intercâmbio de experiências entre os espíritas de diferentes países. Que experiência enriquecedora! É inspirador ver como a mensagem do espiritismo conecta pessoas de diferentes culturas e nacionalidades, unidas pelo desejo de compreensão e fraternidade. Mas me diga, além desses encontros com a comunidade espírita, Chico e Valdo tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura americana. Sim, eles tiveram a chance de experimentar um pouco do cotidiano americano, visitando locais públicos, observando os costumes e interagindo com as pessoas. Infelizmente, as fontes não detalham experiências específicas que tenham marcado Chico e Valdo. Mas podemos imaginar que a diversidade cultural do ZEUA, com suas diferentes etnias, religiões e costumes, tenha despertado a curiosidade a respeito deles. Com certeza. Yeah. Chico era conhecido por sua abertura ao diálogo interreligioso e seu respeito à diversidade de crenças. E falando em diálogo, gostaria de saber um pouco mais sobre as mensagens psicografadas por Chico em inglês.
Você poderia nos dar alguns exemplos? Claro! O livro Entre Irmãos de Outras Terras, que reúne diversas mensagens psicografadas por Chico em inglês, aborda temas como fé, esperança, caridade e a importância do trabalho em prol do bem. Entre as mensagens, destaca-se uma assinada pelo espírito André Luiz, contendo orientações valiosas para os espíritas em terras estrangeiras. Que precioso. E quais são essas orientações deixadas por André Luiz? Poderia compartilhá-los conosco? Com prazer. André Luiz, através de Chico, orientou os espíritas a evitarem a autopromoção, mantendo a discrição e a simplicidade, a respeitarem os métodos de trabalho espiritual locais, mesmo que diferentes dos seus, a evitarem críticas e debates desnecessários e a se absterem de comprometer a doutrina espírita com ações que visem apenas o benefício próprio. Que ensinamentos sábios e atemporais. Essas orientações de André Luiz nos servem de guia em qualquer lugar do mundo, nos lembrando da importância da humildade, do respeito e da busca sincera pelo bem comum. E a primeira viagem de Chico ao ZEUA foi repleta desses ensinamentos, demonstrando na prática como viver a doutrina espírita com amor, fraternidade e dedicação à causa do bem. Exatamente. A primeira viagem de Chico ao ZEUA foi um verdadeiro marco na sua trajetória e na história do espiritismo. Mas a segunda viagem, como já mencionamos, trouxe desafios inesperados e nos revela ainda mais sobre a força e a resiliência de Chico Xavier. É verdade. A segunda viagem reserva ainda muitas surpresas e ensinamentos profundos. Na próxima parte do nosso mergulho, vamos nos aprofundar nos desafios e nas superações de Chico em Nova York após a partida de Valdo Vieira. Preparem-se para uma jornada emocionante de fé, resiliência e a descoberta da força do amor incondicional. Não percam! E chegamos à parte final do nosso mergulho profundo na jornada de Chico Xavier pelos Estados Unidos. Já exploramos os triunfos da primeira viagem, a inesperada reviravolta com a partida de Valdo Vieira e a comovente ajuda da senhora irlandesa. Agora vamos nos aprofundar nos desafios enfrentados por Chico em Nova York após essa ruptura. É um momento crucial que nos revela muito sobre a força interior e a fé inabalável desse grande médium. É verdade. A partida do Valdo, colocou o Chico em uma situação, extremamente delicada, né? Imagine só, de estar em um país estrangeiro, longe de casa, e de repente se ver sozinho, abandonado por aquele que considerava um grande amigo e companheiro de missão. Além da solidão e da profunda tristeza, o Chico também enfrentava dificuldades financeiras. Se manter em uma cidade como Nova York com recursos limitados era um desafio, enorme. Realmente é de partir o coração imaginar a situação do Chico. Ele, que sempre demonstrou tanta serenidade e confiança na providência divina, teve que lidar com a dor da traição e a incerteza do futuro em um ambiente completamente novo e desafiador. Diante de tantas adversidades, como o Chico conseguiu encontrar forças para seguir em frente. A fé inabalável do Chico foi o seu alicerce nesse momento tão difícil. Mesmo diante da dor e da incerteza, ele nunca perdeu a esperança e a confiança na proteção espiritual. E essa força interior se manifestou em atitudes práticas. O Chico não se deixou abater pela situação e buscou soluções para superar os desafios. Que exemplo inspirador de resiliência. É comovente perceber que mesmo em meio a uma tempestade, o Chico manteve acesa a chama da esperança e da fé. Mas, na prática, como ele conseguiu lidar com as dificuldades? A ajuda da senhora irlandesa foi suficiente para garantir sua permanência em Nova York. A generosidade da senhora irlandesa foi fundamental para que o Chico tivesse um lugar seguro e confortável para se recompor. Mas ele também contou com o apoio de outras fontes, que demonstram a força da solidariedade e do amor ao próximo. Amigos de Pedro Leopoldo, sensibilizados com a situação do Chico, enviaram recursos financeiros para ajudá-lo. Que gesto bonito de amizade e compaixão. É reconfortante saber que, mesmo à distância, o Chico não estava sozinho. A união e a solidariedade dos amigos do Brasil foram um bálsamo para o seu coração, mostrando que o amor e a amizade transcendem as fronteiras geográficas. Além da ajuda dos amigos do Brasil, o Chico recebeu o apoio de outras pessoas. Sim. Ao saberem da história do Chico, espíritas de Nova York se mobilizaram para oferecer auxílio e conforto. Eles se uniram para ampará-lo nesse momento difícil, demonstrando a força da fraternidade que une os espíritas ao redor do mundo. É tocante ver como a comunidade espírita, independentemente da nacionalidade ou cultura, se une para amparar aqueles que precisam. Essa união fraterna é um dos pilares do espiritismo e se manifesta de forma concreta em ações de solidariedade e amor ao próximo. E como foi o retorno do Chico ao Brasil após essa experiência tão intensa nos Estados Unidos? O retorno do Chico ao Brasil foi marcado por grande emoção. Após meses de aflição e incerteza, ele finalmente podia reencontrar seus amigos, familiares e retomar sua missão em Uberaba. As fontes indicam que ele voltou com o coração renovado, fortalecido pelas provas que enfrentou e grato pelas demonstrações de amor e caridade que recebeu. A experiência nos EUAs, apesar de repleta de desafios, também lhe proporcionou aprendizados valiosos e a certeza de que a missão do Espiritismo transcende fronteiras. Que lição extraordinária! A história do Chico nos mostra que as dificuldades, quando enfrentadas com fé e resiliência, podem nos fortalecer e nos impulsionar ainda mais em nossa jornada evolutiva.
Atravessar momentos de provação, por mais dolorosos que sejam, pode nos levar a um novo patamar de compreensão e nos aproximar daquilo que realmente importa: o amor, a fé e a dedicação ao bem. Com certeza. A jornada do Chico nos EUA nos convida a refletir sobre a importância de cultivar a fé, a resiliência e confiança na providência divina. Em momentos de dificuldade, é essencial nos conectarmos com nossa força interior, buscar apoio naqueles que nos amam e nunca perder a esperança de que dias melhores virão. É uma mensagem de esperança e encorajamento que ressoa em nossos corações. Agradeço profundamente por compartilhar conosco os detalhes dessa jornada tão marcante na vida de Chico Xavier. Tenho certeza de que os ensinamentos extraídos dessa história servirão de inspiração para todos nós. O prazer foi meu. A história de Chico Xavier é um farol que ilumina nosso caminho, nos guiando na busca por um mundo melhor, pautado no amor, na fraternidade e na compreensão. E a você, caro ouvinte, nosso muito obrigado por nos acompanhar nesse mergulho profundo na vida de Chico Xavier. Que a história de sua jornada pelos Estados Unidos nos inspire a cultivar a fé, a resiliência e a solidariedade em nossas vidas. Até a próxima!